A hipertensão é uma doença silenciosa, assintomática. Muitas pessoas nem sabem que tem essa doença, que por sinal é uma das maiores causadoras de infarto e de AVC. Para falar desse assunto, Dr. Diego Rumol vai esclarecer como prevenir e tratar. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, então, nós vamos falar sobre hipertensão com o Dr. Diego Rumol, cardiologista, especialista na área. Dr. Diego, muito obrigada por estar aqui conosco e trazer essas informações tão importantes. Em primeiro lugar, o que é hipertensão? Olá, Silvana, olá a todos, obrigado pelo convite. E a gente vem falar muitas vezes sobre o mesmo assunto. E o que é hipertensão? A hipertensão é a doença silenciosa mais comum no mundo todo e é a principal causadora de infarto de AVC. Ela normalmente vem de uma etiologia, sua origem é essencial, ou seja, as pessoas ao longo da vida tendem a desenvolver hipertensão por uma razão não totalmente elucidada. Tá? A gente sabe que ao desenvolver hipertensão, a gente aumenta a rigidez dos nossos vasos sanguíneos. Essa rigidez aumentada, entre aspas, esse endurecimento dos vasos sanguíneos, que eleva os níveis de pressão, faz com que nós temos mais infarto e mais AVC, que são as duas causas que mais levam embora as pessoas do nosso meio e subitamente. A gente sabe que a cada 30 segundos nós temos um infarto agudo do miocárdio e essa pessoa não sentia nada. Mas existe sim uma razão para ela ter tido um infarto. A hipertensão, por ser assintomática na grande gama das vezes, as pessoas não são identificadas, não são orientadas, não são tratadas e a gente vem ao longo dos anos com altas taxas de infarto de AVC. Por que não morre menos pessoas de infarto e de AVC no mundo todo ao longo dos anos? E por que a gente viu esse crescer novamente de infarto de AVC desde 2019? Ou seja, nós não estamos identificando, rastreando e tratando bem as pessoas que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, têm hipertensão silenciosa. Tá, mas o que causa hipertensão? É uma origem que muitas vezes não é totalmente conhecida. Há fatores genéticos normalmente associados e fatores comportamentais. A gente sabe que todas as doenças cardiovasculares têm uma base genética muito forte. E normalmente essa é a causa. E a expressão do gene que a gente herda de família tem como a hipertensão o seu grande vilão. Então é genético. Grande parte das hipertensões, sim. Hábitos não influenciam? Influenciam. Ao longo da vida, tem hábitos totalmente mapeados e já bem definidos que aumentam os níveis tensionais. A gente sabe que o principal deles é a alta ingesta de sal ao longo da vida. A gente, peculiarmente, aqui no estado, temos uma cultura desde a época do charque, da conservação da carne, o nosso gosto é muito salgado. E o sal é o principal fator que aumenta os níveis de pressão. Então a recomendação é uma dieta com pouco sal. Mas aí as pessoas nos perguntam o que é o pouco sal. A gente fala em 2 gramas de sódio. O que é 2 gramas de sódio? É uma colher de chá por dia que as pessoas podem ingerir. Ou seja, é uma quantia muito menor do que muitas refeições que a gente faz. Meu Deus, se pensarmos em embalagens, uma latinha de Coca-Cola tem lá 150 gramas de sódio. Uma latinha de leite condensado tem sódio, creme de leite tem sódio, batatinha tem sódio. Tudo tem sódio, né? Principalmente os industrializados. Todo produto industrializado, para sua conservação, muitas vezes é rico em sódio. E isso faz com que a pressão aumente. Além disso, o sal, que é rico em sódio, é adicionado na alimentação, preparado todos os dias. A soma disso faz com que os níveis tensionais na população em geral aumente. Então,
são várias as campanhas que nós temos no mundo todo para redução de sal. São vários estudos que, inclusive, algumas populações estudadas, inclusive aqui na América, ou seja, comunidades no interior do Chile, foi tirado 100% sódio da dieta. E a gente vê que os níveis tensionais são menores. Mas não é só nível tensional menor. Nós temos que ter menos infarto e menos AVC. Então, o baixar a pressão, ou ter a pressão normal, menos de 12/8, é você combater o mal súbito ou a sequela de um sobrevivente de um AVC, muitas vezes fadado a uma vida mais limitada e a todas as comorbidades que isso pode ter ao longo da vida. Tá, mas e qual seria o tratamento? Ela vai diagnosticar, é só pressão? É só a pressão, são níveis tensionais aumentados. A gente recomenda que as pessoas, tanto jovens, adultos, idosos, tenham sua pressão aferida nas consultas de revisão. Não é só consulta de revisão. Nós sabemos que o rastreio populacional em campanhas para hipertensos, em grupos de idosos, a aferição de pressão em farmácias, isso faz com que nós conseguimos identificar quem tem hipertensão. Essa pessoa vai ser avaliada e nós vamos ver quem tem o diagnóstico de hipertensão e qual a medida que nós devemos adotar. Muitas vezes, as pessoas com os hábitos errados, como a gente falou, alta ingesta de sódio, falta de atividade física, aumento do peso, você faz correção em hábitos do dia a dia da pessoa, em 60 a 90 dias você tem uma pressão normal. Pressão, outro risco, mas principalmente um risco bem menor de vir a ter um infarto súbito ou um AVC súbito. Muito bem. E a pessoa controlando hábitos alimentares, atividades físicas, enfim, e mesmo assim ela continua com a pressão alta, ela continua hipertensa, aí vem com tratamento medicamentoso? Exatamente. Então, nós começamos a avaliação dessa pessoa que é assintomática, que aferiu sua pressão numa farmácia, numa campanha que teve do seu município, os níveis estão elevados. Ela procurou o cardiologista, o clínico de sua cidade, orientou, reduzir o sal no dia a dia, fazer atividade física, e aqui um ponto bem importante. O que é atividade física para redução de níveis de pressão e redução de risco de ter um evento cardíaco? Ela deve ser uma atividade física com pelo menos 150 a 300 minutos semanal. Ela deve ser uma atividade física que não é só o correr na esteira, o aeróbico que a gente falava no passado. A gente sabe que a atividade física para redução de risco e redução de níveis de pressão, ela deve ser aeróbico, mas também a gente vem nos últimos 10 anos cada vez mais provando que os exercícios de musculação, de resistência, têm reduzido os níveis de pressão. Então, nós recomendamos hoje aeróbico com exercícios de musculação na ordem de 150 minutos por semana, pelo menos, idealmente para pessoas que têm acima de 35 anos, até os 65, 300 minutos de atividade física semanal. Ah, que ótimo. E no caso, isso acomete com pessoas acima de 35, mas há casos de mais jovens terem hipertensão? A gente tem visto, ao longo dos últimos 20 anos, mais infarto em jovens, mais AVC em jovens. Se a principal causa do infarto do AVC é a hipertensão, ela também está nessa população. Hábitos de vida ocidental, fast food, rico em sódio, rico em carboidratos, em gorduras, as quais também causam outros problemas, leva as pessoas a ter maior peso. A gente vive uma epidemia de obesidade. E uma das causas de hipertensão é o aumento do peso. Então, o peso, quando a gente faz o IMC da grande gama da população, que ele deve ser menor do que 25, nós vemos hoje que muitas pessoas têm IMC acima de 27 ou acima de 30. Isso faz com que outras alterações no organismo, além do peso aparente, estejam acontecendo. A hipertensão está por trás disso aí, e essa pessoa está com um risco maior de ter um evento vascular ao longo da sua vida.
Isso é um assunto bem grave e eu acho que o nosso telespectador tem que ficar atento, porque se a pessoa hipertensa e não sabe, é muito mais perigoso, porque ela não tem consciência, porque não tem sintoma nenhum. Se eu tô com a pressão alta, eu não tô tendo sintoma nenhum, ou eu posso começar a ter sintomas? Pode ter sintomas. A grande gama das pessoas não tem sintomas. No entanto, a gente comumente vê pessoas com cefaleia, com sangramento nasal, com edema de membros inferiores, com cansaço, sensação de peso no peito, e os níveis de pressão estão elevados. Qual é a orientação que a gente deve passar para que as pessoas possam identificar algo que seja secundária à hipertensão? A gente costuma dizer que uma modificação na sua sensação de bem-estar que você não sentia e passou a sentir, um cansaço que eu não tinha, uma tontura que eu não tinha, um peso que eu não tinha, seja torácico, seja na região occipital, isso deve levar você a procurar uma avaliação, e a pressão deve fazer parte dessa avaliação para ser identificada. Sim, e medir a pressão é uma coisa muito fácil, né? Acontece em várias farmácias, qualquer profissional pode fazer praticamente esse diagnóstico, né? Qualquer profissional pode fazer, e a gente aqui no Brasil tem umas maquininhas. Tem uma coisa muito curiosa, que é a automedida da pressão arterial. Então, hoje quase a totalidade das pessoas tem acesso a um aparelho de pressão. Mas muitas vezes a gente tem que cuidar, por quê? Porque uma pressão aferida de hora em hora não vai ser o reflexo da hipertensão, que eu costumo dizer doença. Então a gente tem que ter cuidado em ver uma ansiedade ou hipertensão, ou as duas coisas concomitantes. Qual é a nossa recomendação? Que as pressões sejam aferidas, a automedida da pressão arterial, anotadas. Normalmente a gente precisa, para levar em consideração, 7 medidas de pressão que a pessoa faz nos seus aparelhos. Essa medida deve ser correlacionada a partir da avaliação médica, e você vai confirmar através do exame físico a pressão aferida em jejum, com bexiga vazia. Nós não podemos ter uma ingesta de café preto, comidas fortes, picantes, 30 minutos antes da aferição da pressão. A gente sabe que graus de estresse podem causar elevação da pressão, e é importante a gente não confundir. Todos nós teremos elevação da pressão ao levar um susto, a uma notícia desagradável, ao acordar de manhã cedo assustado, mas a gente deve diferenciar o que é fisiológico, natural da gente, e o que é doença que deve ser prevenido, combatido, tratado para evitar um mal súbito. E a última pergunta, que eu acho que é bem importante, já que nós entramos nesse tema da ansiedade. Preocupação, desgosto, decepção, pode fazer aumentar a pressão? Pode, e aumenta a pressão. E a gente sabe que tudo isso é um fator de risco para doenças cardíacas. Mas diferente da pressão, que a gente consegue aferir a pressão, nós não conseguimos medir o grau de estresse de cada pessoa. Nós sabemos que o grau de decepção, tristeza, angústia, sentimentos, enfim, várias situações levam as pessoas a desenvolver hipertensão, levam as pessoas a ter um risco maior de infarto, mas eu não consigo mensurar. E muitas vezes essa maneira de você avaliar o estresse de cada pessoa é uma resposta diferente. Por exemplo, esse mês de maio que nós passamos, ele foi estressor para quase com todos. Isso leva as pessoas a ter sensação de desconforto torácico, níveis de pressão maior. Outro fato que eu sempre levo em consideração aqui é as secas que nós tivemos nos últimos 3 anos. Leva muitas pessoas a nos procurar por sensação de angústia e níveis de pressão elevado. Muitas vezes esses níveis são situacionais, eles vão passar, mas às vezes requerem tratamento ou rearranjo de um tratamento de algo que a pessoa já venha fazendo. Também é importante a gente individualizar os estresses. Há muitas coisas que a gente sofre no dia a dia ao longo da vida. A gente tem estresses passageiros, estresses crônicos e doenças cardíacas que são crônicas. Temos que levar em consideração se você consegue identificar o estresse naquele momento.
um estresse pontual e passageiro, muitas vezes não precisa de tratamento, e sim uma orientação de que isso vai passar. O exame que a gente faz nas pessoas vendo a pressão, vendo o coração, normalmente já reduz o estresse. Existem estresses crônicos, os quais a gente tem dos mais variados tipos, e existe o estresse que eu chamo do luto. O que é o luto? É a perda de um ente querido, de algo que convive diariamente com a gente, e a gente sabe que isso também leva a um aumento dos níveis de pressão, principalmente nos primeiros 3 meses após o luto. Então a identificação desses fatores faz com que você tome a conduta mais adequada, que nem sempre é você medicar. Você vai identificar, tu vai orientar, tu vai ver as medidas não farmacológicas para tratamento de hipertensão. Atividade física estou fazendo, mas eu estou fazendo mais de 150 minutos por semana. Como está o meu dia a dia? Pois é, mas e a atividade física? Ela precisa de uma indicação também, né? Porque daqui a pouco eu estou hipertensa e saio. Quantas pessoas já morreram jogando futebol porque foram para uma atividade intensa? Como é que funciona a atividade física e a hipertensão? Atividade física e hipertensão. A segurança para fazer atividade física, nós temos que ter níveis de pressão para começar a atividade menos de 160 por 105 milímetros de mercúrio. No entanto, a gente tem uma peculiaridade. A gente sabe que jovens que vão ser atletas ou vão se expor a atividades físicas intensas devem fazer uma avaliação pormenorizada. Por quê? Porque a principal causa de morte em jovens é uma doença que não dá sintomas, chamada miocardiopatia hipertrófica. É uma doença genética passada de pais para filhos e que tem sua primeira manifestação de morte súbita ao realizar um esforço intenso. Por isso que jogadores de futebol são submetidos a avaliações pormenorizadas. Mas não é só jogador de futebol. A gente vê hoje que muitas pessoas querem, do dia para a noite, realizar uma atividade física intensa. Isso não é o recomendado, porque nós estamos, às vezes, sedentários e começamos uma atividade física intensa. O nosso coração não está habituado, não tem uma aptidão física adequada. E isso pode gerar algo que é muito comum a gente ver no consultório ou em várias academias. A pessoa tem um desmaio, uma sudorese, uma tontura, tem pessoas que se machucam. Os casos são variados, a gente atende todos os dias. Então, se você está sedentário, se você quer fazer a prática de atividade física, tua pressão começou a subir, não importa a medida, se foi numa farmácia, numa campanha, se foi o médico da família que identificou, comece a atividade física lentamente, caminhadas, corridas leves, exercite seus músculos de leve intensidade, procure uma avaliação para você ter certeza e a orientação que vai fazer o mais correto para não ter problema no futuro próximo. Muito bom. Muito obrigada pelas informações, Dr. Diego. E agora, recentemente, esteve num congresso trazendo atualizações, né? Sempre trazendo novas atualizações. Para a gente finalizar o nosso programa, tem alguma grande novidade nesse teu último congresso? Tem, e é do último ano para cá. A gente vem tendo desde novembro do ano passado e nesse ano principalmente, cada vez mais estudos a despeito de medicamentos que reduzem o peso das pessoas. Nós tivemos o ano passado, em novembro, o primeiro estudo que mostrou onde um medicamento chamado semaglutida, no Brasil representado pelo Ozempic, reduz peso, mas o mais importante foi o primeiro estudo que mostrou que a semaglutida reduz peso, reduz infarto, AVC e doença cardiovascular. Que fantástico. Foi a primeira vez que nós tivemos essa associação, ou seja, a reversibilidade. Você tem ganho de peso, você vai tratar com medicamento, com medidas não farmacológicas, com atividade física, e você teve uma redução expressiva de eventos cardiovasculares. Isso faz com que nós tenhamos um olhar e um apanhado diferente para pessoas que estão acima do peso e já têm hipertensão ou doença cardiovascular definida, para que nós organizamos o tratamento. Para quem está acima do peso, tem níveis tensionais elevados, tem diabetes, tem outros fatores, deve ser avaliado pelo seu médico. Há medicamento, é seguro de fazer uso e a gente tem visto cada vez desfechos melhores. A expectativa é que
nos próximos anos a gente tenha medicamentos mais potentes, capazes de reduzir o peso, reduzir nossa chance de ter um evento cardíaco e, o mais importante, dando mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Além disso, a gente tem visto que não é só o risco de infarto AVC. Toda semana, todos os meses, há uma aprovação positiva do Ozempic para a qualidade de vida das pessoas. O último estudo publicado nesse último final de semana foi uma associação onde as pessoas que usaram Ozempic tiveram menos problemas articulares ao longo do tempo do estudo. É uma droga relativamente nova? Não. É uma droga que está no mercado há um bom tempo, usado inicialmente para o diabetes, e nos últimos anos ela vem se provando totalmente eficaz e segura para reduzir obesidade, infarto, AVC, problemas articulares e doença renal crônica. Também teve várias chamadas no último mês mostrando que nos Estados Unidos, grande gama da população acima do peso está usando Ozempic. A indústria, antes produtora de vários alimentos do tipo fast food, está reavaliando como você vai produzir os alimentos. Ou seja, a Nestlé anunciou na última semana a produção de alimentos para pessoas que estão usando Ozempic. Então, a consciência tem vindo também de vários setores para que possamos ter, sim, mais qualidade de vida e mais saúde. Que fantástico. Muito obrigada, Dr. Diego. Volte sempre aqui trazendo tanto conteúdo para a gente. Tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.